Olá, prezado aluno, tudo bom? Então, estamos chegando na metade da nossa disciplina, na nossa terceira competência. Pois é, estou de olho em vocês mais uma vez. Estou lá pegando no pé, participando, vendo as participações. Eu quero ver todo mundo se movimentando aí na nossa disciplina tão querida. E que hoje nós estamos fazendo, dessa vez, né, essa disciplina está sendo totalmente gravada aqui no Dalicotina. Vocês já estão acostumados, estamos com a presença da nossa queridíssima Cristina Nunes aqui, que está dando um banho, né, um show de aula aqui para complementar as nossas atividades aqui, para que a gente fique com conhecimento bem redondinho. Bom, nessa terceira competência, né, compreender as funções organizacionais aplicadas a bares e restaurantes, nós falamos um pouquinho aí no caderno a respeito dos aspectos gerenciais mesmo, né? Colocamos a importância, né, do gerente de alimentos e bebidas, do gerente geral, né, a importância dessa área de A e B com as demais áreas do serviço de alimentação. Logicamente que sendo um serviço de alimentação, se for dentro, por exemplo, de um meio de hospedagem, aí a gente consegue ver mais amplamente essa questão da ligação, né, com o setor de eventos, com o setor de reservas, de recepção, né, governança, manutenção, todos os outros setores. No serviço de alimentação, que é ele sozinho, que ele é mais autônomo, a gente consegue ver também, visualizar, né, essa questão da ligação do setor de alimentos e bebidas com as demais áreas. A área de estocagem, a área de recebimento de materiais, a área também com a menina da recepção, ou então o rapaz da recepção, a área da cozinha, a área do bar, enfim, todas as áreas, né? O almoxerifado também. Então, todas as áreas elas vão se ligar ali com o gerente de alimentos e bebidas. No nosso caderninho, nós elencamos uma série de profissionais que podem fazer parte do setor de alimentos e bebidas. No entanto, acho que fica meio claro aí no nosso caderno que não é necessário que um determinado serviço de alimentação ele detenha de todos aqueles profissionais. Não, aquele ali é o conjunto bonitinho, formadinho, que ideal seria se fosse, né? Mas muitas vezes a realidade não é essa. Às vezes o estabelecimento é um pouquinho menor, ou então a demanda é um pouquinho diferente, então você não precisa ter todos aqueles funcionários que são elencados aí no nosso caderno. Mas, né, de qualquer maneira, nós vimos que tem um gerente geral, né, às vezes tem um gerente de alimentos e bebidas. Esse gerente de alimentos e bebidas, ele vai ficar responsável por várias áreas, por todas as áreas, tanto do setor sala quanto do setor de cozinha, né, e com isso o ciclo ele vai sendo fechado, o ciclo aí de profissionais vai sendo fechado. Vimos também no nosso caderno a questão do setor de almoxerifado, que é tão importante, de recebimento de materiais, de estocagem, né? Como é que se estoca os alimentos, né? Produtos secos não devem ficar perto dos produtos das proteínas que vão ser congeladas, né? Produtos de limpeza, de alimentação também não podem ficar perto dos produtos que vão ser consumidos, né? Tem que ter as câmaras frigoríficas, se o restaurante for grande. Se não for, os freezers, né, determinados, um freezer mais para hortifruti, um freezer mais para as proteínas vermelhas, outros para as proteínas brancas. Nós vimos tudo isso aí no nosso caderno. Bom, essa teoria ela é muito linda, né? Mas na prática, nós vemos que a teoria ela pode ser colocada em prática, mas ela vai precisar aí de alguns ajustes, né? Então, Cris, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que são os seus aspectos gerenciais, quais são as suas principais dificuldades, como é que você faz a questão do recebimento de mercadorias, do seu almoxerifado, se você tem uma área para estocar, como é que é feito isso daí? Explica um pouquinho pra gente. Então, pois é, essa questão de estoque realmente é uma coisa muito importante para qualquer restaurante. Só falar um pouquinho sobre a área gerencial, muitas pessoas quando abrem um restaurante falam, você ganha dinheiro pelo valor que você coloca no produto final, no preço final do produto. Não é. Você, na verdade, ganha dinheiro da forma que você compra. Então, se você comprar errado, você já está perdendo dinheiro. Então, o principal fator aí para você ter um lucro, uma margem de lucro melhor, é na hora da compra. Então, por isso que a gente tem que ter um contato tão grande com os fornecedores. E a partir do momento que a gente tem fornecedores bons e assim uma variação de fornecedores, a gente não pode ficar só vinculado naquele fornecedor. Eu tenho um para hortifruti, eu tenho um para peixe, eu tenho um para carne, porque senão você fica na mão do fornecedor. E aí o cara às vezes aumenta o valor de uma forma absurda e você não tem com quem trabalhar, ou então diz que vai entregar num dia, depois não entrega num dia. Imagina você ficar sem mercadoria no final de semana. Exatamente. Então, assim, o principal ponto aqui é realmente o pessoal pensar nessa questão de que tem que ter um contato com o fornecedor, não só um contato físico da pessoa vir aqui, como também ir até o fornecedor, por que não, para conhecer as instalações, para ver se o alimento é de procedência ou não é, entendeu? Porque muitas vezes o pessoal só faz o básico, tipo assim, o fornecedor vem aqui, ele está me garantindo que o alimento é de procedência, mas quem me garante? E outra coisa,
pode ser de procedência, mas e o transporte? E a logística para trazer aqui? Será que ele traz num carro refrigerado ou ele traz numa caminhonete qualquer, exposto ao ar e etc, bactérias, assim vai? Então tudo isso é uma preocupação realmente que as pessoas têm que ter cada vez mais, se tem empreendimentos realmente de alimentação fora do lar, até porque a gente não está lidando com a alimentação do seu filho, da sua neta, da família. É de um monte de gente. A gente sabe que um probleminha só causa todo realmente um transtorno nessa parte do restaurante para todo mundo, né? Que aí uma pessoa falando mal, imagina a pessoa dizer que comeu alguma coisa estragada aqui, acaba com a imagem totalmente. Então, assim, esse primeiro contato é esse, realmente você ter essa noção de que você está trabalhando de fornecedor. E aí essa parte que você falou de como recebimento, etc., seria ideal se a gente tivesse um restaurante que, por exemplo, tivesse duas portas. Uma para entrada de cliente e outra para entrada de mercadoria e de funcionários. Aqui, infelizmente, eu não tenho. Então, o que a gente tem? A gente tem na mesma porta que o cliente entra, é a porta que meus funcionários entram e saem, e é a porta que meu fluxo de entradas e saídas de comida também acontece. Então, o que a gente tem que fazer é horários específicos. Olha, tem que estipular, tem que chegar até 10 horas, não pode chegar além disso, porque senão vai ser... Imagina, chegar uma caixa de peixe incensando o restaurante, porque no domingo lotado. Pois é, no domingo cheio de gente aqui, vai só subindo com mercadoria, não tem condição. Então isso é um ponto. O outro ponto, realmente, como você falou, é a armazenagem, que é uma coisa importantíssima. A gente tem que entender que quanto mais coisas você compra, certo, é mais dinheiro parado. Então, assim, para restaurante é péssimo você fazer uma compra muito grande, porque vai ter muito estoque de mercadoria que muitas vezes não é usada, às vezes fica 6 meses, 7 meses para poder consumir todo, então você está com aquele dinheiro ali parado, sem poder lucrar. E outra coisa, você tem que ter um espaço físico muito grande para manter a mercadoria. Então, onde é que você vai manter se você não tem esse espaço? Então, tudo isso você tem que pensar realmente para não comprar nem de mais nem de menos. Não pode nem faltar e nem sobrar em excesso. Isso já é outro ponto que também é uma dificuldade com o fornecedor, porque a maioria dos fornecedores trabalham com restaurantes enormes. Eu, por exemplo, queria trabalhar com alguns fornecedores específicos e não posso, porque eles só entregam 20, 30 quilos de mercadoria. E para mim é muita coisa. Então, assim, eu termino comprando com os menores, porque eu sei que ele me entrega 5 quilos, se eu quiser, se ele entrega 6 quilos. E aí, às vezes, você perde um pouquinho no preço. Mas a parte da armazenagem é primordial, como você falou, Fernanda, a questão de como você estoca. Ou seja, os secos realmente tem que ficar num local arejado, não pode ficar muito próximo das portas, digamos assim, encostado se for numa prateleira, num armário, não pode ficar lá encostado, tem que ficar um pouquinho mais para frente, tem que ter um espaço realmente para arejar, para ele ficar respirando. Todos os congelados têm que ficar em freezers específicos, ou se não tiver espaço suficiente para ter freezer específico, que pelo menos fique em containers, não é nem prateleira, porque prateleira às vezes, Fernanda, acontece de você ter ranhuras na prateleira. Então o que acontece? Mesmo congelado, vamos supor, a carne está em cima, o peixe embaixo, vai pingar, então você está fazendo a contaminação cruzada, né, no alimento. Então nem isso seria em prateleiras, mas também dentro de containers para não ter esse problema, né? Que é o que eu faço aqui. Como eu não tenho espaço físico suficiente, eu tenho que deixar no mesmo freezer, mas em containers separados. Então, assim, tem essa parte do congelado. Além disso, você tem que saber onde você vai guardar hortifruti. Também tem o freezer de refrigerante dos meninos, dos garçons, que a gente, quando chega, por exemplo, mercadoria, refrigerante, etc., é importantíssimo que não se guarde o refrigerante como veio, porque esse refrigerante está naquele lacrezinho plástico, e aquilo ali passou rato, passou barata, passou tudo que você imaginar. Fazer a higienização. Então, com certeza, eu faço... No momento que chega. Exatamente. O que eu faço? A mesma solução que eu coloco a minha hortifruti para fazer a higienização, eu coloco as latas todas ali dentro. Para higienizar já de cara, para não ficar resíduos de nada, porque aí eu já guardo limpo, eu não tenho que guardar sujo. Até a própria hortifruti, quando chega, o procedimento qual é? O Aceasa, ou seja lá quem for, ele vai trazer em galeias próprias, que geralmente são galeias pretas, porque são pretas para justamente você não ver a sujeira, e geralmente estão contaminadas. A partir do momento que você traz essa galeia para dentro da cozinha, essa galeia pode estar com alguma barata, pode estar com algum bicho, alguma parasita, e você não viu, então você está contaminando a sua cozinha com aquela galeia. Então o procedimento é sempre trazer as suas galeias para baixo, né? E você transfere a mercadoria para as suas, que você conhece, sabe a procedência, e aí sim você leva para a cozinha
para não ter essa contaminação. Porque uma barata só acabou essa cozinha. Então é um controle, assim, excelente controle ainda. Tem que ter, né? Tem que ter. Assim, a gente sabe que tem alguns locais que realmente não fazem, mas assim, a gente tem que ficar mais em cima realmente para poder tentar restringir o máximo possível. A gente já está tão... digamos assim, já tem as coisas da rua, a porta, por exemplo, não veda completamente, pode entrar alguma coisa. Então, pelo menos que a gente tenha esse controle mais presente, principalmente na mercadoria de alimentos, que a gente sabe que é importantíssimo, né? Se o alimento, a gente não sabe a procedência, não faz a higienização correta, pode acontecer realmente uma intoxicação, uma infecção, e aí... Ninguém quer isso, Ninguém quer, exatamente. Então, você, enquanto gestora, você tem essa política, você assume isso, você sabe que às vezes seria muito mais fácil entrar, surgir, claro. Mas lógico que tem que ter esse controle, e você passa isso para os seus funcionários. Sim. Você faz com que realmente aconteça na sua ausência, se você precisar viajar, participar de algum festival, você está tranquila que você sabe que os seus funcionários vão vestir essa camisa. A gente sabe que, assim, nem sempre acontece como a gente quer, né? Assim, isso é, obviamente, o que eu sempre repasso e fico no pé, e quando eu vejo que está errado, eu vou chamar atenção. Mas, assim, se você tiver além de ser um dono, tiver um gestor para tomar conta dessa parte, melhor ainda, porque aí você, quando está viajando, você fica tranquilo, porque tem uma pessoa que seria seu braço direito, que você confia realmente e que vai passar essas instruções e não vai deixar ninguém deixar a coisa passar batido. Mas normalmente, assim, a coisa acontece, funciona 100%. Eu sou muito tecnológica, então, por exemplo, aqui no restaurante eu tenho câmeras em todos os lugares que eu vejo do meu próprio celular. Então, quando eu vejo alguma coisa errada, eu já ligo pra cá e pergunto o que está acontecendo. Então, assim, termina que eu fico muito em cima, mesmo ausente. Então, você está utilizando muito dos aparatos tecnológicos, sim, câmeras com certeza. e tal, então, eu tô vendo que seu quadro de funcionários em termos de gestão é mais você e você mesma. Como é que funciona? Como é que está isso? Pois é, eu passei 4 anos dessa forma, fui eu como gerente, eu era RH, gerente financeiro, compras, tudo era comigo. Hoje em dia eu contratei, faz menos de um mês eu contratei uma pessoa para ser minha administradora quando eu estou fora. Então eu estou ainda engateando, ensinando a ela, porque eu tô sentindo assim, que termina que muitas vezes eu fico ausente por um motivo ou outro e não estou aqui todos os momentos. Então às vezes não é nem só para resolver essas broncas, até com os próprios funcionários. Os funcionários às vezes querem falar com uma pessoa de um cargo superior para, enfim, discutir alguma coisa, então, ou até mesmo falar das frustrações, ou falar de algum, quer trocar horário de folga, e muitas vezes o fato de eu não estar aqui não estava permitindo isso acontecer. Então eu contratei muito mais para isso, para lidar com a parte dos recursos humanos, realmente, das pessoas, e a parte administrativa, obviamente, para ver se as compras estão sendo feitas da forma correta, mas mesmo assim, você quando é dono, você não desapega. Então, assim, o filho é seu, você segura, entendeu? É o olho do dono que engorda o gado. Exatamente, tem muito isso, e assim, a gente vai muito por esse lado, realmente, porque a gente sabe que se a gente descuidar, às vezes é uma vez, aí termina que só basta um talher tá sujo. Pode ter 30 clientes na casa, mas se um talher, aquele talher daquele cliente estiver sujo, ele vai reclamar. E aí ele reclamando, ele vai falar com várias pessoas, e quantas pessoas ele já atingiu só o fato dele colocar lá nas redes sociais, ou enfim. Hoje em dia é tudo muito fácil e é tudo muito rápido, né? Com certeza. Rola aí essa questão do marketing negativo. Pois é. Mas vamos falar um pouquinho do marketing positivo. Como é que é a tua divulgação? Lógico que a gente sabe que o cliente, o boca a boca, eu cheguei aqui falando pra você, disse, muitas pessoas comentam e tal, não sei o quê. Mas efetivamente, o cliente é muito importante, mas efetivamente, como é que você tem feito o marketing do seu restaurante? Fala um pouquinho pra gente. Então, no início a gente fez muito material gráfico impresso, ou seja, eu usava muito jornal, trabalhei muito com revistas, tanto online como offline também. E os próprios guias gastronômicos que existem na cidade, tem um guia da Brasel, que é a Brasel Associação de Bares e Restaurantes, né, no caso da cidade, e eles têm um guia próprio, que a gente tem que pagar uma taxa para poder participar desse guia, que eles estão vinculados não só em restaurantes, mas em hotéis, então assim, é bem divulgado. Tem outros guias também que aparecem, mas fora isso, os jornais e revistas principalmente. E aí, atualmente, a gente tem trabalhado muito no segmento online. Então, a gente trabalha com anúncios online, a própria fanpage do Dali, que é do Facebook, o Twitter do Dali também, que ele abriu junto comigo. Eu estava abrindo um restaurante e eu já tweetava dizendo, olha, vem aí um restaurante, fiquem ligados e tal, e botava fotos da reforma. Então, assim, é bem... Instigante, né? É intrigante, foi né? bem no comecinho mesmo.
Então, assim, tem o Instagram, tem, enfim, essas redes sociais todas que a gente já conhece, né? Que o pessoal trabalha muito. O Instagram eu acho fantástico para restaurante, porque lida com visual, que é o principal para você realmente abrir a fome, né? Você olhar e dizer, opa, quero comer esse prato. E aí a gente tem trabalhado muito nesse segmento virtual. Fora isso, assim, tem o boca a boca, como você falou, e a gente faz realmente algumas propagandas pontuais. Então, às vezes a gente tem panfletos, tanto online como offline, também a gente está divulgando. Eu tenho um trabalho de assessoria de imprensa, que é uma jornalista contratada, que é para poder soltar pautas. Então, assim, para quem não entende um pouquinho essa parte de assessoria, porque uma coisa é você pegar o pessoal de marketing, criar um anúncio e pagar no jornal para sair o anúncio, certo? Uhum. É fantástico isso. Só que acontece que a maioria dos clientes já sabe que aquilo ali é um anúncio pago. Porque tá lá, ó, vá, visite o Dalicocina, etc e tal. Então, é um pouco questionável a questão da credibilidade disso aí. Ok, foi pago, mas é bom realmente? E outra coisa é você conseguir, com a sua assessoria, fazer com que ela divulgue esse restaurante para outros jornalistas e eles passem a falar sobre o Dalicocina porque vieram aqui e comeram. Então, um jornalista como Flávia de Guzmão, por exemplo, que é uma jornalista renomadíssima nessa área de gastronomia, dizer, olha, fui no Dalicocina e minha gente, vão lá que é excelente. É outra história. Você vai acreditar muito mais porque ela está falando da opinião dela do que de um anúncio pago. Então, termina que você... Eu acho muito viável hoje em dia em restaurante você ter uma assessoria de imprensa para poder realmente você ter essa visibilidade maior e dar mais credibilidade para o seu cliente. Mas como você falou, o boca a boca é uma coisa fundamental. E assim, o boca a boca hoje em dia não é só de pessoa para pessoa. Você não liga para a pessoa para falar. É o próprio Facebook. Quantas pessoas você coloca quantas vezes você vai para algum lugar e diz, esse atendimento é uma porcaria. Ou então esse atendimento é muito bom. Então, é a mesma coisa que o pessoal faz com a parte boa, né? Então, a gente tem muito isso. E assim, o pessoal aqui usa o próprio Wi-Fi daqui do próprio restaurante para poder falar. Já é um investimento, já pensando nisso. Exato. No Instagram. Exatamente. Então, mesmo assim, a gente para tentar concluir aqui essa parte mais gerencial, então, você mesmo tendo um Dalicocina, um restaurante bacanérrimo, né? E tal, mas você tem um corpo de funcionários em termos gerenciais mais reduzido. Sim, mas ainda assim você consegue perceber a necessidade de trabalhar com pessoas terceirizadas, sim, como a sua assessoria de imprensa, sim. que você não daria conta de fazer sozinha. Assim, apesar de você estar lá alimentando o Facebook, o Instagram, você mesmo fazer isso, mas essa parte de marketing, então você precisa realmente... Não, claro. E assim, na verdade, antigamente, eu mesmo fazia todas as redes sociais do Dali. Hoje em dia, eu também terceirizei esse serviço. Até as redes sociais? Sim, porque assim, antigamente é uma coisa, quando você tem 500 membros, mas hoje em dia a gente já tem mais de 8 mil pessoas só no Facebook. Então, assim, a constância que o pessoal fala, que pergunta, que se comunica... Não conseguiria fazer outra coisa assim. Pois é, exato. E não é o foco da gente. O foco da gente é qualidade realmente no atendimento, qualidade no serviço, qualidade na comida. Então, se eu começar a fazer só redes sociais, eu perco o foco do meu negócio, que é justamente trabalhar nessa área. São as prioridades. Você é a proprietária, você é a gerente, né? Então, você tem que ter suas prioridades na hora de administrar, porque senão não dá pra fazer tudo de uma vez só. É lógico. Não é? É óbvio que eu também não deixo solto completamente, mas isso sou eu. A maioria das pessoas que contratam uma assessoria, contratam marketing, deixam na mão dele. Como eu gosto também das redes sociais, eu mesma, então muitas vezes, por exemplo, você falou comigo pelo Face, eu respondi você no Face. Na segunda vez, na primeira não, a primeira foi minha assessoria, meu pessoal de marketing. Então assim, essas coisas terminam sendo muito vinculadas por mim mesma, porque às vezes acontece de meia-noite, tá um cliente perguntando se o Dalicocina está aberto. E o pessoal de marketing tá vendo essa hora. Então eu mesmo respondo. Então acontece muito isso também. Mas hoje em dia é bem terceirizado porque não teria como respirar, realmente. É melhor fazer um trabalho bem feito e contar com os seus anjos da guarda, né? Agora tudo isso influencia, né, Fernanda, na questão do custo, realmente. É você ver pessoas pontuais que trabalhem de uma forma... melhor para melhorar o seu restaurante, mas que você não tenha aquela, digamos assim, tanta gente trabalhando, porque isso vai terminar reduzindo o seu lucro. Então, assim, quanto mais gente, você tem que pensar que não é só o salário, são os encargos, todo aquele procedimento. Então, termina ficando realmente mais caro. Tem que botar, pesar na balança. Exatamente. Tem condições.
Ok, pois é. Então era exatamente isso que a gente queria ver nessa aula de hoje, né? Que nós vimos no caderno, nós vimos aí nessa terceira competência. São esses aspectos gerenciais, gente, que a gente coloca no caderno. É muito importante, a gente precisa aprender na teoria, mas principalmente no ensino à distância, a gente precisa ter esse contato, esse tete-a-tete realmente com uma pessoa que está lá, na labuta, todo dia, trazendo as dificuldades, as coisas prazerosas, aquilo que realmente é necessário em termos de aspectos gerenciais. Cris, mais uma vez, na competência de hoje, eu agradeço muito. Ela estará de volta na próxima semana, né? Nós estaremos continuando essa conversa aqui, já na próxima competência, aqui com esse olhar do gestor, para que a gente possa entender melhor o que foi dito aqui na nossa teoria, no nosso caderno. Mais uma vez, estou de olho em vocês, nas participações dos fóruns, das atividades. Não deixem de fazer qualquer coisa, entre em contato comigo e com a tutoria também. Semana que vem a gente se vê. Fiquem com Deus. Até lá.